Continuando, gente, agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ou seja, nós vamos agora nomear, ou seja, aprender a dar nome aos hidrocarbonetos, tá bom? Logicamente, vamos começar pelos alcanos. Um ponto importante aqui, né, para a gente nomear os compostos, nós precisamos de regra, tá bom? E a regra para você nomear um alcano é a seguinte: nós vamos precisar do prefixo, tá ok? Depois do prefixo, nós vamos precisar do sufixo e depois nós vamos usar a terminação correspondente ao hidrocarboneto, tá bom? Então é uma regrinha bem simples, né? O prefixo, ele é pré-estabelecido, então a gente não vai adivinhar, já são pré-estabelecidos para nós. Aonde o prefixo, então, ele está relacionado ao número de átomos de carbono. Então, o número de átomos de carbono que vai determinar para a gente qual o prefixo nós vamos usar, tá ok? Então, exemplo. Se eu usar o prefixo met, eu estou dizendo que essa cadeia carbônica tem apenas um carbono. Se eu usar o prefixo et, estou dizendo para você que essa cadeia carbônica tem 2 carbonos. Se eu usar o prefixo prop, eu estou dizendo para você que essa cadeia carbônica tem 3 carbonos e assim sucessivamente. Ou seja, cada prefixo está relacionado ao número de átomos de carbono que aparecer na cadeia carbônica, aqui no caso do meu alcano. Tá bom? No caso dos alcanos, nós sempre vamos usar o sufixo an. Então, o sufixo an é usado para alcano. Então, an de alcano, ok? E a terminação de hidrocarboneto, nós sempre vamos usar o que representa hidrocarboneto, ok? Então, prefixo referente ao número de átomos de carbono, sufixo an, que representa o alcano, e o que representa o hidrocarboneto. Então, vocês perceberam que é extremamente simples. Então, a gente só tem que ficar atento que você tem 2 tipos de alcano, né? Então, por isso que a gente tem que ficar atento. Então, nós temos, né, os alcanos de cadeia aberta. Então, quando você estiver trabalhando com um hidrocarboneto de cadeia aberta, tá bom? Como que nós vamos fazer? Então, olha só, tá aqui o exemplo, né? Repara que tem extremidades livres, então é um hidrocarboneto de cadeia aberta. E cadeia aberta e normal, tá bom? Ou seja, que não apresenta ramificação. Lembrando que a cadeia normal é aquela como se fosse um tronco, ao qual não apresenta galhos, não apresenta ramificações, não apresenta ramos. Então, se eu ver uma cadeia linear sem ramificação, você está trabalhando com a cadeia normal, que é o caso aqui agora. Nesses casos, a nomenclatura é muito direta. Quantos carbonos tem na sua cadeia? Olha, 1, 2. Ok? Qual é o prefixo referente a 2 carbonos? Et. Então, você vai colocar o prefixo et. Se esse cara é um alcano, olha, só tem carbono, hidrogênio e ligações simples. Então, ele é um alcano. Você vai usar, então, o sufixo an de alcano. Como ele é um hidrocarboneto, você vai usar a terminação o de hidrocarboneto. Ou seja, como é que é o nome desse hidrocarboneto de cadeia aberta? Etano. Ou seja, ele é um alcano aqui, ó, ele é um hidrocarboneto, tá joia? Alcano que apresenta 2 carbonos na sua cadeia principal.
Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Pegando mais um exemplo. Olha esse aqui. Vamos contar quantos carbonos nós temos na cadeia. Então, ó, né? Nós temos 1, 2, 3 carbonos. E a gente sabe que o prefixo para 3 carbonos é prop. Ele é um alcano? Sim, porque ele só tem ligações simples entre o átomo de carbono, então nós vamos usar o sufixo -an de alcano. E como ele é um hidrocarboneto, nós vamos usar a terminação -o de hidrocarboneto. Ou seja, o nome do nosso amigo é propano. Ok? Agora a gente precisa ficar atento quando a gente estiver trabalhando com alcano de cadeia aberta, porém ramificada. Aí aqui a gente tem que ficar atento para a gente não dar bobeira, tá bom? Então vamos colocar aqui um exemplo de um alcano de cadeia aberta e ramificada, tá joia? Então vamos colocar o exemplo, né? Lembra? Alcano de cadeia aberta e ramificada, tá joia? Então vamos lá colocar. Colocando aqui então um exemplo de um alcano de cadeia aberta e ramificada. Então vamos lá? Quando você estiver trabalhando com um alcano de cadeia aberta e ramificada, você precisa escolher a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É sempre a maior cadeia e de preferência em linha reta, ou seja, linear. Então conta para mim em linha reta, depois conta para mim em L. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como deu a mesma quantidade, tanto em linha reta quanto em L, você vai dar preferência para que está em linha reta. Para facilitar, sublinha. Ajuda bastante. Porque quem ficou do lado de fora, você acabou de descobrir que quem fica do lado de fora é ramificação. Se esta é a ramificação, consequentemente, a maior cadeia é a sua cadeia principal. Ok? Agora, como que a gente numera uma cadeia aberta ramificada? Você vai numerar da extremidade mais próxima da ramificação mais simples. Observe que aqui só apareceu uma ramificação. Qual é a extremidade mais próxima? Conta. 1, 2. Se eu contar daqui para lá, 1, 2. Percebeu que não faz diferença? Vou contar da esquerda para a direita. Tá bom? Ó. 1, 2, 3. Então, observa que no carbono número 2 apareceu uma ramificação. E essa ramificação apresenta um átomo de carbono. E a gente sabe que o prefixo para um átomo de carbono é met. E uma observação para você. Tá bom? Uma observação para você. A terminação de ramificação é sempre il, ok? Então, toda vez que você vê a terminação il, significa que isso é terminação de ramificação, tá bom? Então, vamos nomear o composto? Nós percebemos que a gente tem uma ramificação no carbono número 2, ou seja, está na posição 2, então nós temos que marcar essa posição. Porque se você troca a ramificação de lugar, você muda o nome do composto. Então, no carbono número 2, eu tenho uma ramificação. Quantos carbonos tem nessa ramificação? 1. Então, eu sei que eu vou usar o prefixo met. E eu sei também que a terminação de ramificação é sempre il. Por isso ficou 2-metil. 2 está marcando para você a posição da ramificação. E metil, estou mostrando para você que essa ramificação é composta por apenas um átomo de carbono. Como não temos mais nenhuma ramificação, agora nós vamos para a cadeia principal. Quantos
carbonos eu tenho na cadeia principal? 3. Então a gente sabe que o prefixo é prop. Como ele é um alcano, a gente sabe que nós vamos usar então o sufixo an. E como ele é um hidrocarboneto, nós vamos usar a terminação o. Por isso, então, o nome do seu composto ficou 2-metilpropano. Ou seja, eu tenho um hidrocarboneto, onde a cadeia principal tem 3 carbonos. Entre os átomos de carbono só tem ligação simples. E no carbono número 2 aparece uma ramificação metil, ou seja, uma ramificação de apenas um único átomo de carbono. Ok? Vamos aqui para mais um exemplo. Pegando mais um exemplo aqui. Né? Vamos fazer mais um exemplo para vocês verem aqui. Né? Mais um exemplo para a gente poder acompanhar. Observa que aqui nós estamos trabalhando com uma cadeia aberta ramificada. Quem é a cadeia principal? Quem tem o maior número de átomos de carbono. Ok? Então nós vamos ter que contar para descobrir quem é maior. Tá bom? Vamos contar? Então repare que se eu contar em linha reta, eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou contar agora em L. 1, 2, 3, 4, 5. Vou contar em L no sentido contrário. 1, 2, 3, 4. Então observe que a cadeia maior é que está em L, que apareceu com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então essa vai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ou seja, se ela é a maior, ela representa a minha cadeia principal. E quem ficou do lado de fora é ramificação. E a numeração, como é que a gente vai fazer? No caso dos alcanos, a numeração é feita da seguinte forma. Começamos a numerar da extremidade mais próxima da ramificação mais simples. Observe que as duas ramificações são iguais. Então vamos ver qual está mais perto da extremidade. Se você contar daqui, ó, 1, 2, 3. A ramificação está no carbono 3. Se eu fizer o contrário, 1, 2. Percebe que a numeração menor, então, foi da esquerda para a direita. Então nós vamos numerar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Não esquece que apareceu, olha, a primeira ramificação está no carbono número 2 e a segunda ramificação está no carbono número 3. Tá, ok? Vamos nomear agora? Então vamos lá. Olha só. Percebe também que as duas ramificações são iguais, só que uma está no carbono 2 e uma está no carbono número 3. Então a gente coloca 2, 3, que são as posições das ramificações que são iguais. Como são duas ramificações iguais, nós não vamos colocar o nome duas vezes. Nós vamos colocar di para mostrar que são duas ramificações iguais. Como essas ramificações, cada uma só tem um carbono, tá vendo? Essa só tem um carbono, então ela é uma ramificação que metil. Essa também só tem um carbono, então ela também é uma ramificação metil. Então, 2, 3, di, porque são duas iguais, di metil. Tem mais alguma ramificação? Não. Vamos para a cadeia principal. Quantos carbonos na cadeia principal? 5. O prefixo para 5 carbonos é pente. Como esse cara é um alcano, porque ele só tem ligações simples entre o átomo de carbono, nós vamos usar o sufixo an. E como ele é um hidrocarboneto, nós vamos usar a terminação o. Então, qual é o nome desse composto? 2,3-dimetilpentano. Tá ok? Então, aqui nós temos as regras para nomear um hidrocarboneto, ou seja, um alcano de cadeia aberta e um alcano de cadeia fechada. Tá bom? Até mais.